Olá! Muito mais do que um belo cartão postal, o Rio São Francisco é um símbolo brasileiro de proporções grandiosas. Tem 2.800 quilômetros de extensão e é fonte de água para mais de 500 municípios. Por isso é essencial cuidar da saúde do Velho Chico. O Globo Universidade de hoje está em Petrolina, Pernambuco, para conhecer a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ela foi criada para preservar esse patrimônio natural e melhorar a qualidade de vida de quem vive por aqui. Este professor de farmacologia pesquisa o potencial terapêutico de plantas encontradas na Caatinga. Este aluno de medicina veterinária estuda o risco de contaminação por animais de caça usados como alimento. Ela trabalha na melhoria das uvas produzidas no Vale do São Francisco. É claro que ela ama o que faz. O Globo Universidade está no ar. Bem-vindo a Petrolina, Pernambuco. A cidade fica a mais de 700 quilômetros da capital, Recife. E é só atravessar essa pontezinha aqui. Pronto, já estamos em território baiano, na vizinha Juazeiro. Juntas, as duas cidades formam o maior aglomerado urbano do semiárido e têm o privilégio de serem banhadas pelo Rio São Francisco, que olhando assim do alto parece se perder no horizonte. A nascente do Velho Chico é na Serra da Canastra, em Minas Gerais. De lá, segue para os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Um rio tão importante como esse merecia ser pesquisado a fundo. Por isso, em 2002, foi criada a Universidade Federal do Vale do São Francisco. A principal missão dos alunos e professores da Univasf é estudar essa bacia hidrográfica para ajudar a preservar o rio e melhorar a qualidade de vida de quem mora por aqui. O professor de Botânica e Ecologia da Univasf, José Alves de Siqueira, é quem dirige o Centro de Recuperação para Áreas Degradadas da Caatinga. Professor, qual é o trabalho de pesquisa que vocês fazem aqui? O objetivo da nossa equipe hoje é fazer um mapeamento da vegetação que compõe as matas ciliares das margens do Rio São Francisco. Qual a importância desse mapeamento dessas árvores? Elas são de fundamental importância porque você precisa, na verdade, conhecer quais são as espécies que ocorriam originalmente nessas matas ciliares. Muitas dessas espécies hoje já não existem mais como existiam antigamente. Então, o que nós precisamos hoje realizar é um inventário dessas espécies, mapear todas essas árvores, coletar suas sementes para, posteriormente, podermos produzir as mudas e recuperar as áreas degradadas. Tá ótimo. Vamos embarcar então? Vamos lá. Ao todo, 4 barcos fazem parte dessa expedição. No trajeto, encontramos um rio de águas transparentes. E logo surge algo que chama a atenção dos pesquisadores. Dá para ver o Jatobá agora no continente, a sua margem direita, ok? A árvore, que é cada vez mais rara na região, está nesta ilha no meio do São Francisco. Munidos de ferramentas, os alunos da Univasf cercam o jatobá e começam a coleta de amostras de flores e folhas da árvore. Depois de coletado um ramo da planta, ele vai para essa prensa aqui, que é o que a Catiane está fazendo. O que você faz agora, depois que coloca dentro do jornal e entre esses papelões aí, esse ramo? A gente procura muito valorizar as características da planta, até para quando levar para o herbário, para ajudar na identificação. A gente coloca o material, outro papelão em cima, justamente para deixar mais a planta plana. E depois a gente vem com a corda, faz a amarração justamente para evitar que a planta venha se mexer, até para não danificar a forma que a gente colocou, que justamente ajuda mais para a identificação da planta. Bom, enquanto isso, o André está fazendo umas anotações aqui. O que você está anotando aí, André? Bom, no momento da coleta a gente anota as coordenadas geográficas da planta, anota o nome da família e anota as características principais para identificação posteriormente, né? Principalmente cheiro, cor, tamanho da planta, hábito, né? As características que vão se perder depois que a gente prensar o material.
Mais adiante, ainda na ilha, os pesquisadores avistam uma outra árvore da mesma espécie e não perdem tempo. As sementes do jatobá também vão ser levadas pelos alunos. A Elaine está aqui fazendo uma seleção dessas amostras. Para que vão servir essas sementes, Elaine? Essas sementes de jatobá vão passar por um beneficiamento e posteriormente lá no laboratório a gente vai fazer inicialmente uma análise da germinação dela, melhor temperatura, luminosidade, alguns testes. E aí futuramente a gente vai estar trabalhando com essa espécie para produzir mudas para fazer a área para replantar as áreas degradadas. Coleta feita, é hora da partida. A tarde vai chegando ao fim e nossa expedição pelo São Francisco também. Encerrada essa etapa da pesquisa em campo, é hora de fazer um balanço da atividade. Professor, qual é a avaliação que o senhor faz? Fazemos uma avaliação muito positiva, né? Porque é uma atividade muito enriquecedora, né? O aluno sai da sala de aula e ele passa a ter um contato direto, né? Com as águas do São Francisco, com a vegetação. E isso é uma atividade única, né? E ela fica muito marcada na cabeça do aluno, né? E ele leva isso para os próximos anos dele, da vida profissional dele. Na verdade, o trabalho dessa turma está só começando. O dia seguinte será dedicado à identificação de todo o material coletado aqui. É o que você vai ver já já. Eu decidi estudar a flora da Caatinga porque é um bioma pouco estudado e aí é uma oportunidade de conhecer mais esse bioma que é tão rico, tem tanta diversidade. Meu nome é Jackson Guedes, sou professor de Bioquímica e Farmacologia no Colegiado de Ciências Farmacêuticas na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Há 5 anos eu pesquiso o potencial químico e farmacológico de plantas pertencentes ao bioma Caatinga. A pesquisa consiste na coleta de plantas no bioma Caatinga, então nós vamos direto ao campo coletar essas plantas, trazemos a planta para o laboratório para a preparação de extratos e a partir desses extratos nós realizamos os ensaios farmacológicos. Atualmente nós estamos investigando 2 plantas daqui da Caatinga, essa daqui que é o caroá e a macambira, que não tem uso na medicina popular, mas que nós decidimos investigar o potencial analgésico, anti-inflamatório e anti-ulcerogênico dessas plantas. E os resultados preliminares mostram que essas plantas são ricas em flavonoides e também têm propriedades tanto analgésicas como anti-inflamatórias e anti-ulcerogênicas. Apesar das plantas medicinais elas terem um potencial terapêutico no tratamento de diversas doenças, nós sempre aconselhamos que elas sejam utilizadas com acompanhamento de um profissional, de um médico ou de um farmacêutico com experiência na área de fitoterapia, porque as plantas, da mesma maneira que podem curar, elas também podem ter efeitos tóxicos. Os resultados da nossa pesquisa eles são resultados preliminares. Então, isso aí são mais ou menos uns 5, 10 anos de pesquisa para que essas plantas possam vir a se tornar medicamentos. Então a gente espera que essas plantas que são de uso popular, que nós tenhamos a atividade farmacológica comprovada e para aquelas que não têm uso, que nós podemos dar uma contribuição ao estudo químico e farmacológico. Então hoje nós vivemos numa região, devido à degradação do bioma, muitas espécies são ameaçadas de extinção e é mais um resultado que nós podemos contribuir, porque essas espécies podem entrar em extinção sem que suas propriedades químicas ou farmacológicas sejam conhecidas. A Universidade Federal do Vale do São Francisco só tem 6 anos de existência. Jovem, mas com uma importante tarefa: ajudar no desenvolvimento da região. 21 cursos são oferecidos pela Univasf, que tem 4 campi. 2 ficam em Petrolina. No campus de Ciências Agrárias está a base do projeto de pesquisa sobre a flora do Rio São Francisco, o CRAD. É aqui no Centro de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga que os alunos da Univasf registram as amostras de plantas que eles coletaram lá no Rio. É um trabalho muito cuidadoso e que exige até uma certa dose de habilidade com a costura. É o que a Tânia está fazendo aqui. Você é prendada em casa assim costurando também ou só com a planta, Tânia? Com a planta. Conta pra mim, por que você costura a planta aí nesse papel? Internacionalmente é dessa maneira que guarda as plantas. Então a gente fixa em alguns pontinhos a planta com a costura e depois colocamos a etiqueta, né, que fica sempre
desse lado. E é justamente esse trabalho de identificação que o Alan está fazendo aqui. Alan, como é que você faz para poder obter os dados que vão constar nessa ficha aqui? Bem, a gente observa as características morfológicas das plantas e a partir das características morfológicas, com o apoio dos livros, a gente faz a identificação e, na verdade, o papel da gente aqui é dar nome às plantas. Bom, agora de nada adianta que essas informações aqui sejam coletadas, analisadas, se isso tudo não for guardado e catalogado. Por isso é importante que seja montado um banco de dados com informações sobre essas amostras de plantas. E foi isso que o Alisson desenvolveu aqui para o Centro de Referência de Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga. Como é que funciona esse programa, Alisson? É um banco de dados que vem do campo e integra todas essas informações em tempo real. Ele também auxilia o momento do cadastro, fornecendo informações que a pessoa não tenha domínio. Por exemplo, se eu informar as coordenadas do local de coleta, automaticamente ele preenche os campos de solo, bioma, fitofisionomia e áreas prioritárias, que muitas vezes o aluno não tem essa informação e não tem um livro disponível. Nesta outra sala, a missão dos alunos é transformar as sementes em mudas. Mas esse é só o começo do processo de cultivo. Os pesquisadores da Univasf também testam várias técnicas de produção de mudas de plantas da Caatinga. Um dos experimentos que eles estão fazendo agora é esse aqui, olha, o uso do pó da casca do coco verde como substrato da muda, ou seja, onde ela vai ser desenvolvida. O professor de Hidráulica e Irrigação, Eliezer Santurbano Gervásio, é o responsável pelo viveiro aqui da universidade. Professor, qual é a vantagem do uso desse pó aqui em relação à terra que a gente está acostumado a ver? Bom, esse material ele oferece uma série de propriedades físico-hídricas, como elevada porosidade, elevada capacidade de retenção de água, que são fundamentais para o desenvolvimento dessas mudas em tubetes. Tubetes são esses recipientes, né, de plástico onde as mudas são produzidas. Então a terra, quando a gente coloca esse material, a terra, dentro desse tubete, a gente diminui a capacidade de aeração e diminui a capacidade de retenção de água quando comparado com esse material. Então dessa maneira, esse material ele é muito mais adequado do que a terra propriamente dita. Agora, professor, além desse estudo com o pó da casca do coco, vocês também analisam algumas novas técnicas de irrigação, não é isso? Exatamente. Nós temos aqui no viveiro de referência 2 sistemas de irrigação. O sistema de microaspersão, que é o sistema mais utilizado em viveiro de produção de mudas, e ao lado direito nós temos o sistema de subirrigação. Quais as conclusões que vocês já chegaram em relação ao uso desse sistema de microaspersão? Bom, o sistema de microaspersão é um bom sistema de irrigação. Entretanto, na fase terminal de produção das mudas, você pode observar que a parte aérea da planta, né, encobre todos os tubetes. Então isso dificulta a entrada de água no interior desse tubete, umedecendo o substrato. Então a ideia de conceber o outro sistema de subirrigação, eu tiro esse efeito dessa barreira mecânica do dossel da planta, porque a água entra por baixo, né? O nosso objetivo é gerar tecnologia. Uma vez gerada, essa tecnologia é disponibilizada para as comunidades e elas fazem a multiplicação dessas mudas por programas de recuperação. Com as mudas já é possível replantar as espécies da caatinga ameaçadas de extinção. Mas para isso é preciso testar como esse reflorestamento deve ser feito. É o que você confere daqui a pouco. O que eu mais gosto de fazer é trabalhar com germinação de sementes. Aqui no laboratório de sementes, essas são as câmaras de germinação, onde os experimentos montados são colocados em diferentes temperaturas. As sementes coletadas após o beneficiamento são trazidas para cá e armazenadas ou em temperatura ambiente ou na nossa câmara fria, em temperaturas que variam de 5 a 7 graus. Essa é a nossa câmara fria, que conta atualmente com cerca de 3 milhões de sementes. E esse é o nosso banco germopável. O trabalho desenvolvido aqui no laboratório colabora, com certeza, para a revitalização do Rio São Francisco. Meu nome é Fábio Walker, eu sou aluno do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Vale de São Francisco, da Univasf, e curso o 8º período. Eu pesquiso a ocorrência de Trypanosoma cruzi, que é o protozoário que causa a doença de Chagas, em animais da Caatinga. Através do consumo de uma carne mal preparada, seria mal cozida ou mal assada,
pode-se contrair a doença de uma forma aguda. E dessa forma, com o desenvolvimento dessa informação no projeto, a gente estaria evitando incidentes futuros. Na pesquisa desenvolvida, os animais utilizados têm duas origens. Uma, ele vem da obra do projeto de integração do Rio São Francisco, e a outra, ele vem do IBAMA, animais apreendidos. Aqui, por exemplo, nós temos um tatu que foi entregue ao Centro de Manejo pelo IBAMA, e este passará por uma triagem onde será coletado ectoparasitas, será realizado a coleta do sangue para análise e identificação do protozoário do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. No desenvolvimento desse trabalho, da pesquisa, além de ser um trampolim para a área profissional no futuro, pesquisando essa área de endemias, é uma área carente, né, por estar relacionado a animais silvestres e principalmente por estar relacionado à fauna da Caatinga, e além do que a informação que a gente vai gerar para a comunidade, para a sociedade sobre esse tipo de contaminação oral através da caça é o que mais me motivou para a realização desse trabalho. Nós esperamos que essa pesquisa ela seja desenvolvida dentro da universidade em outras áreas, não só a nível de descoberta da ocorrência de Chagas em animais silvestres, mas sobre doença de Chagas, outros estudos, né, de variabilidade, de relação entre Chagas e os hospedeiros, e até mesmo programas de conscientização da comunidade a respeito da caça, do risco que é você fazer ingestão de carne contaminada com doença de Chagas. Nos últimos 7 anos, a Caatinga perdeu 30% da sua cobertura vegetal original em todo o Brasil. O grande desafio é replantar esse bioma em áreas como essa, expostas a altas temperaturas e com baixa umidade. Por isso, os alunos da Universidade Federal do Vale do São Francisco fazem uma espécie de ensaio do reflorestamento em áreas degradadas assim. A ideia é monitorar o crescimento das mudas plantadas e saber se é possível reflorestar esse bioma em condições tão adversas. A Nayara é uma das alunas envolvidas nesse projeto. O que você está notando aí, Nayara? Nós estamos fazendo monitoramento porque após o plantio é necessário que nós acompanhemos o crescimento e a sobrevivência para depois podermos avaliar a efetividade do experimento. E como que você se sente envolvida nesse projeto de ver essa mudinha que você fez, depois ser plantada e crescendo? É muito bom porque primeiro que você coloca em prática tudo que você aprende na sala de aula e você se envolve porque você vê a aplicabilidade. E planta é muito bom de se trabalhar com planta, a gente acaba se apegando e é muito bom. Essa é só uma das atividades que são feitas aqui. Eu vou saber agora do professor José Alves de Siqueira quais são os outros tipos de monitoramento que são feitos nessa área. Nós desenvolvemos um conjunto de hipóteses a respeito da ecologia de populações e ecologia de comunidades. São perguntas que a gente está fazendo de ordem pioneira para o bioma Caatinga. De que forma? Nós avaliamos nas espécies como é que se dá a distribuição das espécies ao longo de uma parcela, qual o espaçamento ideal entre as mudas. Nós procuramos observar como é o comportamento das espécies nas áreas degradadas, procurando ver as associações ou dissociações que pode ter entre uma espécie e outra. Espécies que são compatíveis, elas precisam ficar juntas. Espécies que não são compatíveis, elas precisam ficar com um espaçamento maior. Ou seja, não adianta plantar o bioma indiscriminadamente, porque pode ser que uma espécie não conviva bem com outra. E isso vocês testam aqui antes. Sim, a gente na verdade tenta perceber, né, quais são as melhores associações possíveis, sempre pensando numa escala de tempo, né, de longo prazo. Ou seja, a gente está analisando esse monitoramento nos próximos 10, 20 e 30 anos. É importante plantar essa sementinha também nesses alunos que vão ser os pesquisadores, os cientistas do futuro, né? Os cientistas aqui formados no Centro de Referência para a Recuperação de Áreas Degradadas são os jovens que vão, no futuro, estar comandando todo esse processo de recuperação dessas áreas degradadas, gerenciando, planejando, otimizando, mostrando políticas governamentais e não governamentais para a gente possa ter uma qualidade de vida no semiárido nordestino. Então isso nos deixa muito animados, deixa a gente até emocionado com essas possibilidades de recuperar a Caatinga, né, e ver que isso é possível, isso é viável economicamente.
uma dica importante para quem quer estudar a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, né, é conhecer os projetos que são desenvolvidos, né, aqui na região. A gente tem N projetos sendo desenvolvidos, desde com fauna, desde com flora, né, todos com o objetivo de maior é a revitalização do Rio São Francisco. Eu escolhi a minha profissão porque sempre me encantou, desde a escola secundária, a questão de todas as áreas relacionadas à biologia. O que eu mais gosto no meu trabalho é investigar, ou seja, fazer projetos para tentar responder questões que ainda não foram respondidas. Meu nome é Patrícia Coelho de Souza Leão, eu tenho 40 anos. Sou engenheira agrônoma e com especialização na área de fitotecnia e melhoramento de videira. Eu me formei no curso de Engenharia Agronômica no ano de 1993 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Recife. Em 1999, eu concluí o meu curso de mestrado na área de agronomia, com área de concentração em melhoramento vegetal na Universidade Estadual Paulista, em Jaboticabal, São Paulo. E em 2008 concluí o meu doutorado também na área de concentração de genética e melhoramento vegetal na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. O mercado de trabalho para o agrônomo é um mercado bem abrangente. Ele pode atuar, por exemplo, no gerenciamento de fazendas, de empresas privadas ligadas à área de produção de alimentos, pode trabalhar também na área de vendas, na área de pesquisa e ensino. Eu trabalho aqui na Embrapa Semiárido, que é um